estamos na aba Relatórios. Eu vou clicar na aba Dados. O que vai acontecer? Ele vai mostrar para mim as duas tabelas. Eu vou clicar em uma e ele vai me trazer os dados, clicar na outra e ele vai me mostrar os dados. Então, essa aba Dados, ela serve para a gente visualizar as tabelas, os dados que nós importamos. E também tem uma outra opção que se chama Modelo. Aqui eu consigo ver o modelo de dados do meu negócio. No caso aqui, do painel de finanças pessoais que nós vamos fazer. E eu tenho duas tabelas, despesas e receitas. Está vendo que elas não têm nenhuma conexão entre elas, nenhuma ligação? O Power BI te permite relacionar as tabelas, que a gente chama de relacionamento, que é fazer uma ligação entre uma tabela e outra. Eu já poderia aqui ligar, por exemplo, com as datas, mas eu vou criar uma tabela, calendário, para a gente trabalhar com datas. Então, é sempre bom criar uma tabela calendário e centralizar nela todas as datas, assim fica mais fácil para funcionar os filtros em todos os visuais. Então, eu vou vir aqui na parte de dados e vou clicar no canto superior, nova tabela. E ele me abriu esse campo aqui em cima. E a primeira informação que eu vou colocar é o nome da tabela. O nome da minha tabela é calendário. Calendário é igual. E eu tenho duas formas de fazer um calendário. Como o meu arquivo ele já tem o campo data, eu vou fazer um calendário automático. Quando eu começo a digitar calendário, lembrando que o Power BI ele tem uns comandos em inglês. Então, ele trouxe aqui calendar e calendar auto. Eu vou clicar em calendar auto. O que eu fiz? Eu só cliquei na setinha para baixo, ficou marcado no calendar auto, que é o que eu quero, vou clicar Enter. Automaticamente, ele abriu um parênteses, então só vou fechar o parênteses e clicar em Enter. Observe que ele criou para mim aqui uma coluna chamada Date. Vou clicar duas vezes nessa coluna e chamá-la de data. Observe que essa coluna ela é do tipo data e hora. E se eu quisesse mostrar apenas a data, Camila, eu não quero que mostre data e hora. Bem aqui em cima tem tipo de dados. Eu vou selecionar e pedir para mostrar apenas data. Bem simples, né? Observe que ele está mostrando agora, terça-feira, 1º de janeiro de 2019. Onde eu mudo esse formato? Bem aqui no canto superior. Eu vou selecionar e olha as opções que o Power BI te dá. Eu vou marcar essa primeira opção, que ele vai mostrar o dia, mês e ano. Então, eu vou clicar e automaticamente ele vai mudar aqui para o dia, mês e ano. Mas eu quero uma tabela calendário bem completa. Eu quero separar os meses e os anos nessa tabela. Observe que ele começou em janeiro de 2019. Por quê? Porque os dados que eu trouxe para o Power BI começam em janeiro de 2019. Se tivesse dados de 2018, a tabela calendário ia fazer automaticamente essas datas de 2018. A vantagem de trabalhar com calendário automático é que, à medida que você for acrescentando novas datas, automaticamente a tabela calendário vai acrescentando essas datas. Então, não vai correr o risco de você fazer uma consulta, fazer um filtro e não tiver a informação daquele dia que você precisa, né? Então, agora eu vou vir aqui em nova coluna. Cliquei aqui no botão superior, nova coluna, e vou chamar essa coluna de mês. Vou colocar aqui mês. Mês é igual a...
Os comandos em Power BI, como eu falei, são em inglês. Então, month é o termo mês em inglês. E observe que o Power BI ele vai mostrando nesse retângulo as informações que você precisa colocar. Por exemplo, você precisa colocar dentro do parênteses de mês uma data. E ele vai te retornar um número de 1 a 12, que 1 equivale a janeiro e 12 equivale a dezembro. Então, o Power BI ele é bem explicativo, né? Então, a data que eu vou colocar aqui é a minha data da minha tabela calendário. Olha, eu digitei data e automaticamente ele trouxe as opções para mim. E o que eu quero, está aqui marcado em azul, é a data da tabela calendário. Vou clicar em Enter, vou fechar o parênteses e vou apertar Enter. Observe que ele trouxe aqui os meses. Vamos conferir aqui, ó. 1 para janeiro, deixa eu ver, 2 para fevereiro, 3, né, para março e assim por diante, tá certinho. Só que eu quero uma coluna que me traga o nome do mês. Não só um número, mas sim o nome. Então, eu vou clicar aqui em nova coluna. E vou chamar essa coluna de nome do mês. E eu vou chamar uma função chamada format, porque essa função ela coloca, ó, converte os valores em texto em um número, em um formato numérico específico. Então, vai ser format. Aí ele pede um valor. O valor que eu quero é a minha data. E eu tenho que colocar uma vírgula. Agora ele pede o formato. Qual vai ser o formato que eu quero? Eu vou colocar entre aspas duplas. Eu vou colocar 3 M's maiúsculo, porque M equivale a mês. E vou fechar o parênteses e vou apertar Enter. Observe que ele colocou ali, ó, J-A-N de janeiro. E se eu quisesse o nome completo, janeiro, é só acrescentar mais um M. E fica lá o nome completo. Só que, como eu vou apresentar em um gráfico, eu prefiro deixar o nome só J-A-N. E observe que ele fez exatamente para fevereiro, para março, abril, maio e assim por diante. Agora, eu vou fazer uma coluna que vai me trazer o ano. Então, eu vou acrescentar uma nova coluna. Vou chamar essa coluna de ano. É igual a. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chamar uma outra função, year. Ó, só de digitar o Y e o E, ele já me trouxe algumas opções e já marcou em azul a opção que eu quero. Então, eu vou clicar em Enter e ele pede uma data. E a data é a da minha tabela calendário. Vou fechar o parênteses e vou clicar em Enter. Observe que ele vai trazer para mim o ano já separado. Vamos descer aqui um pouquinho. No meu arquivo, eu só tenho 2 anos, 2019 e 2020. Observe que ele já trouxe. Digamos que eu queira separar aqui os dias da semana. Então, aqui na minha tabela calendário, eu vou acrescentar uma nova coluna e vou chamar de semana, que equivale aos dias da semana. Eu vou chamar a minha função format. O valor é a minha data da tabela calendário. Vou colocar a vírgula e vou pedir o formato de dia da semana. Começa com D, então eu vou colocar o D de dado, né? De day. Entre aspas duplas e clicar em Enter. Então, tá aqui a minha tabela calendário, do jeito que eu quero. E agora vamos continuar o meu projeto. Eu vou clicar aqui na parte de modelo e vou fazer o relacionamento entre essas tabelas, ó. Observe que eu tenho aqui a tabela de despesas e agora eu tenho a tabela calendário que eu acabei de criar e a minha tabela de receitas.
Como que eu faço o relacionamento entre essas tabelas? Precisa ser de um campo que seja comum em todas as tabelas. Então, qual que eu recomendo aqui? O campo data, por exemplo. E observe que esse campo é um campo de números. O mais recomendado é você fazer relacionamentos entre tabelas sempre com campos numéricos, porque se for texto, o Power BI ele é case sensitive. O que quer dizer isso? Que se de um lado tiver escrito categoria com a caixa com as letras todas em maiúsculo e do outro lado categoria com todas as letras minúsculas e você for tentar fazer o relacionamento, o Power BI não vai identificar como sendo a mesma palavra. Então, o mais indicado é você fazer um relacionamento com datas, com números. E aqui eu vou clicar em data, vou arrastar e vou soltar em cima da outra data. Observe que fica um pouquinho amarelo. Soltei e automaticamente o Power BI criou aqui essa linha ó, de relacionamento. Eu vou clicar aqui 2 vezes para mostrar o que ele fez. Ó. Ele pegou a coluna de data da tabela receita e fez um relacionamento com a coluna de data da tabela calendário. Foi isso que ele fez. Vou dar um OK, que está certinho. Também vou clicar aqui ó, em data, na tabela de despesa, vou segurar e arrastar até a data da tabela calendário. Ó, marcou de amarelo, eu vou soltar. Automaticamente ele fez aqui o outro relacionamento. Agora as minhas tabelas estão ligadas. As tabelas precisam estar assim relacionadas para que a gente trabalhe com filtros. Vamos lá fazer os nossos filtros agora.